Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Mairinque. Recurso número 2/2014. Assunto: recurso quanto à condução dos trabalhos na sessão extraordinária. Artigo 230 do Regimento Interno. Vitório Aldigueri Júnior, vereador da Câmara Municipal de Mairinque, vem interpor recurso nos termos do artigo 230 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mairinque contra atos praticados pelo presidente durante a realização da sessão extraordinária realizada no dia 5 de maio presente. Descumpriu o nobre presidente vários dispositivos regimentais, o que só faz caracterizar atos sancionáveis com a cassação, pois de forma arbitrária conduziu a mencionada sessão de forma autoritária. Milor Fernandes, comentando a ditadura militar, disse: a democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. A forma autoritária e totalmente dissociada do regimento interno e lei orgânica do município deixou claro que vivemos uma ditadura disfarçada. Só não vê, pois é condicionado pela ignorância. Só vê o que querem que veja. Assim disse Marcos Perim. Ora, a democracia nos dias que correm é uma ditadura da maioria sobre a minoria e a democracia sem oposição é ditadura. Da proibição de participar da votação dos vereadores Deia do PT e Teixeira da Combloco. São deveres, entre outros, do vereador, nos exatos termos do artigo 79 do Regimento Interno, a de dotar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando tem interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votação se o seu voto for decisivo. Lei Orgânica Municipal, artigo 47, parágrafo 5º. A redação do inciso 4 do artigo 79, supratranscrito, atende ao que dispõe o artigo 47, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município, que com clareza meridiana prescreve que o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação se o seu voto for decisivo. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados tem previsão de igual conteúdo em seu artigo 180, parágrafo 6º. Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tem interesse individual, deverá o deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco para efeito de quórum. O Regimento Interno do Senado Federal traz a mesma prescrição. Artigo 306. Nenhum senador presente à sessão poderá escusar-se de votar, salvo quando se tratar de assunto em que tem interesse pessoal, devendo declarar o impedimento antes da votação e sendo a sua presença computada para efeito de quórum. É um absurdo 2 dos nossos companheiros participarem de uma votação onde eles têm interesse pessoal direto na matéria. É notório que o companheiro da vereadora Deia, conhecido pela alcunha de Deia do PT, é secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Prefeitura Municipal de Mairinque. De igual é notório que o filho do vereador e ex-presidente desta Casa de Lei, José Teixeira de Macedo, conhecido pela alcunha de Teixeira da Combloco, também é secretário municipal das Relações Institucionais. Até o último dia 30, o secretário de Negócios Jurídicos era o cunhado do senhor Eugênio Fattori, conhecido pela alcunha de Geninho do PT, que é companheiro da vereadora Deia do PT, Dr. Marcelo dos Santos Sergesse Machado. Já é paradoxal a vereadora Deia, companheira do secretário municipal, que era até pouco tempo atrás, cunhado do secretário de Negócios Jurídicos, participar da deliberação na Comissão de Justiça e Redação, onde seu voto já fora decisivo. Em plenário, órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião de vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecidos nesse regimento, o voto dela foi decisivo, pois se ela não participasse, como determina o regimento interno e lei orgânica, o resultado seria outro, ou seja, ela decidiu a seu favor, a de seu companheiro e aplicar-se-ia ao seu cunhado. Diferente não é a participação do Teixeira da Combloco, que tem seu filho, como dito, pertencente ao primeiro escalão da atual administração. Ambos têm interesse direto no resultado da deliberação, pois estão deliberando em causa própria. Do descumprimento às normas regimentais. São deveres, entre outros, do vereador, nos exatos termos do artigo 79 do Regimento Interno, a de obedecer às normas regimentais. Como dito, várias foram as disposições regimentais descumpridas. Diz o artigo 110 do Regimento Interno que nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência mínima de 48 horas do início da sessão, exceto os requerimentos de urgência especial.
A ordem do dia não foi divulgada antes das 48, que antecediam a realização da sessão extraordinária, e sequer houve a disponibilização do texto do indigitado parecer da Comissão de Justiça e Redação, presidida pela impedida vereadora Déia do PT, e do voto em separado do vereador Alexandre Peixinho. Inexistiu a distribuição de cópia do parecer e do voto em separado. Não houve a leitura de ambos. Não houve a especificação de igual parecer-voto em separado, estava sendo motivo de deliberação por parte do plenário. Do uso das prerrogativas para alcançar vantagem pessoal. Não é demais mencionar que são deveres, dentre outros, do vereador, nos exatos termos do artigo 79 do Regimento Interno, a de usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público. Uma das principais prerrogativas do vereador é a de participar das deliberações em plenário. É o que dispõe o inciso 1 do artigo 78 do Regimento Interno. Mas tem um dever, o de não deliberar em causa própria ou com abstenção de vantagem. É o que diz o artigo 79, inciso 6, já mencionado anteriormente. Da conduta comissiva por omissão da presidência. O presidente, ao não se ater para essas irregularidades, teve uma conduta que a doutrina denomina de comissivos por omissão ou impróprios. Essa conduta, se levado para o aspecto criminal, são aqueles em que o agente tinha o dever e podia evitar o resultado danoso, tendo condições reais para evitar o dano. Nesse tipo de delito ocorre crime material, ou seja, um crime de resultado, em que o agente omitente responde como se tivesse agido ativamente. Diferente dos crimes omissos próprios em que a desobediência ao dever de agir gera um resultado, respondendo o agente apenas pela omissão, não importando a sequela ao bem jurídico tutelado posterior ou ato de abstenção. No caso, a omissão se deu por mero capricho, que também, no direito penal, tem uma denominação, que é a de crime de prevaricação prevista no artigo 319 do Código Penal, que significa dizer que é crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. A prevaricação consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Com isso, descumpriu também o que consta no inciso 3 do artigo 79, também do Regimento Interno, que é o de cumprir os deveres dos cargos para os quais for eleito ou designado. O inciso 2 do artigo 27 do mesmo regimento, competindo-lhe anunciar a ordem do dia e submeter à discussão e votação a matéria dela constante, estabelecer o ponto da questão sobre o qual devem ser feitas as votações, votar nos casos previstos na lei orgânica do município e no regimento interno. A presidência, a vereadora Déia do PT e o vereador Teixeira da Combloco descumpriram o que prometeram no dia da posse e que está expresso no parágrafo 2º do artigo 3º do regimento interno. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Concluindo e requerendo, a presidência desobedeceu o regimento interno e ainda foi omisso quanto à aplicação dos dispositivos legais e regimentais pelo simples querer, sem qualquer fundamentação legal, a vereadora Déia do PT por ter participado da reunião da Comissão de Justiça e Redação, por ter efetivo interesse, pois seu companheiro e o cunha deste, no momento da deliberação, pertenciam ao primeiro escalão da administração pública municipal, e o vereador Teixeira da Combloco, que tendo seu filho como secretário municipal, não se absteve de participar, proferindo seu voto contrário ao recebimento do projeto contra o nepotismo. Em razão das irregularidades, outra solução inexiste, senão a de anular a sessão extraordinária realizada e a convocação de nova sessão, e que os vereadores Déia do PT e Teixeira da Combloco se abstenham de participar da deliberação por estarem impedidos, conforme norma legal e regimental. Por todo o que foi exposto e pela determinação constante na alínea M do inciso 3 do artigo 27 do Regimento Interno, o presente recurso deve ser admitido por ser tempestivo e no mérito deve, por esta presidência, anulada
e no mérito deve, por esta presidência, anulada a sessão extraordinária realizada em 5 de maio de 2014. Mairinque, 7 de maio de 2014, vereador Vitório Júnior. Recebimento de requerimentos. Requerimento número 143/2014. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, considerando que o uso de papel ainda é uma necessidade constante da Câmara Municipal, considerando que, preocupados com a manutenção de um meio ambiente saudável, a Câmara usa papel reciclado, medida ecologicamente correta. Considerando que o volume de papel já utilizado deve ser revertido na produção de novos produtos, é que requeiro ao senhor presidente da Câmara para que esse esclareça. 1. É possível instalar trituradoras de papel nos gabinetes dos vereadores? 2. Se negativo, por quê? 3. A Câmara pode celebrar convênios com entidades de reciclagem para dar destinação ao volume produzido pela Câmara? Em discussão, requerimento 143/2014. Eu peço a palavra, peço que o Rodrigo assuma. Com a palavra, vereador Beto, por 15 minutos. 5 minutos. Vou mudar aqui. Então, nobre vereador Robertinho Yerck, companheiro de mesa, e vejo que esse requerimento eu acabei analisando antes da sessão, e assim, eu acho que é um assunto que está em evidência a gente tratar do meio ambiente, um assunto que trata aqui de reciclagem de lixo. Eu achei legal, de repente, você como fazendo parte da mesa, né, montar aí um projetinho e apresentar para que a gente possa tratar desse material reciclado, né, dar o destino apropriado, de repente junto, se apresentar um projetinho, a gente acata, né, esse projeto e coloca em funcionamento aqui na Câmara Municipal. Uma parte? Uma parte. Já existe uma regulamentação, só que ela não está sendo cumprida, feita pelo vereador Tufi. Tá com alguma cópia aí? Não, eu tenho lá. Mas depois eu mostro esse requerimento já antigo que tem já na casa. Tá, então vamos trabalhar em cima dele, né? Se já existe, vamos... Só falta, nesse do vereador Tufis, falta informar as máquinas de triturar papel. Tá, então de repente a gente corrige, faz um novo projeto atualizado, né, discute junto com os demais vereadores, né, e põe em prática aqui nessa Casa de Leis. Perfeito. Tá ok? Ok. Continua em discussão o requerimento 143/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 144/2014. Senhor presidente, considerando que ainda existem muitas ruas com deficiência de bicos de luz em nosso município, nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiada a empresa Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, para que esta nos informe quantos bicos de luz estão instalados no sistema de posteamento para iluminação pública em Mairinque e quais as suas localizações, incluindo áreas urbanas e rurais. Vereador Robertinho Yerck. Gostaria de agradecer a presença do ex-vereador Chicão do Flora, do senhor Jorge Ferraz, da Santinha do Pitangueira, a presença também do pessoal da Guarda, que sempre está presente, e todos que sempre acompanham essa sessão aqui no plenário. Tá? E assim, os vereadores que queiram fazer parte da nossa tribuna de honra, fiquem à vontade.
Em discussão, requerimento 144/2014 do vereador Robertinho Erck.